Oi, meus amigos e minhas amigas, tá tudo bem aí com vocês? Aproveitaram esse domingão de sol? Bom, aqui em São José dos Campos, domingão de sol, até agora tá um solzão. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu vim aqui hoje para conversar sobre uma mensagem que eu recebi ontem e que me despertou, que me fez relembrar muitas coisas de mim mesma e coisas que eu vivi e coisas que eu fui. Então eu vou falar para vocês o que foi que aconteceu. Essa amiga, que eu considero uma pessoa querida, porque ela me deu uma demonstração assim de me querer bem, e isso me emocionou. Ela estava chateada porque ela foi assistir alguma coisa, algum canal, e viu alguém falando, ela entendeu que estava falando mal de mim, e falando que eu era esquisita, enfim, um julgamento aí. E ela disse que teve que se segurar para não colocar o dedo lá e não responder e comentar e desabafar porque ela estava chateada com aquilo, enfim. Isso, gente, me levou, olha, longe. Lógico que eu agradeci, embora eu acredite que não vale a pena se envolver, responder, acho que é um desgaste desnecessário, as coisas se desfazem por si só, né? Não mudou em nada o meu dia, enquanto a pessoa estivesse falando de mim, eu com certeza estava fazendo alguma coisa muito legal no meu dia, porque tem acontecido coisas maravilhosas na minha vida, gostosas, boas, enfim. Então, com certeza, enquanto a pessoa falava, eu estava vivendo bem. E não mudou nada a minha vida. Mas as lembranças é que eu achei que foram interessantes, porque essa posição dessa amiga, assim, de querer me defender, eu conheço esse lugar. E eu fui desde criança uma menina que tipo Robin Hood, como se eu tivesse uma espadinha assim que eu queria defender todo mundo. E eu me meti em muitas brigas, muitas encrencas na família, defendendo um primo contra outro, primo que era muito pobrezinho, de um que era cheio de dinheiro, e aí tinha uma situação de querer humilhar, e eu me metia no meio. E eu lembro de uma situação, gente, que eu devia ter entre 10 e 11 anos por aí. Eu já estava acho que era quinta série. Agora é diferente, né? Na época era quinta série. E teve um tempo ainda que era o ginásio, que era a primeira série do ginásio. Bom, eu tinha um coleguinha que ele era muito tímido, sentava do meu lado e ele tinha muita vergonha, ele nem era um amigo assim, porque ele era muito tímido, ele não se aproximava muito das pessoas, mas ele sentava do meu lado. E aí, ele tinha uma dificuldade, por conta da timidez, de ler. Quando ele começava a ler, ele começava a gaguejar. E aí ele ficava mais nervoso, e gaguejava mais ainda e não conseguia ler. E se sentia envergonhado. Era muito humilhante para ele. A professora, eu não vou falar o nome, mas eu me lembro o nome até hoje. Ela dava aula de história. Nunca me esqueci disso, gente, me marcou muito. E ela falou para ele ler. E ele falou assim, eu não consigo. Aí ela falou de novo, leia. Eu não consigo. E ela falou grossa, alto com ele, assim, intimidadora, pela terceira vez. E ele começou a ler baixinho e gaguejando. E ela, mais alto! E aí as lágrimas começaram a escorrer. E ele começou a chorar. E essa professora não parava, sabe? Ela não tinha compaixão pelo menino. E eu levantei com 11 anos e armei o barraco com a professora. Eu só não me engalfinhei com ela, mas um barraco assim de briga de boca, né? Bom, acabou que fiquei de castigo, levei punição, não me arrependi, não me arrependo até hoje. Fico muito emocionada de lembrar, porque foi muita dor desse menino. E aí, o que fica quando a gente vê uma cena assim? É a pessoa que é ofendida e que é humilhada, que fica a marca ruim? Não. A coisa ruim vem quando eu lembro da professora. Ela que fez, né? O ato partiu dela. Então,
a gente escuta essas coisas, na verdade, a pessoa que fala mal de uma pessoa, que ofende, distrata, na verdade, ela está dizendo quem ela é e não quem o outro é. Ela está dizendo claramente, olha, eu sou maledicente, eu sou injusta, eu sou preconceituosa, eu sou invejosa. Essa é a leitura. Quem faz atitude parte dessa pessoa que é essas coisas. Os outros são só locais onde ela deposita essa raiva, essa inveja. É só isso. Por isso é que não vale a pena a gente se desgastar e entrar e começar a colocar comentário. Não vale a pena. Uma outra coisa que tudo isso me fez lembrar, conforme eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo que ficar defendendo os outros constantemente, sem raciocinar, sem pensar, só me metendo no meio e defendendo, impedia que a pessoa que eu estava defendendo pudesse se levantar e se defender sozinha. Que ela tivesse um tempo de entender o que estava acontecendo, se levantar e reagir. Às vezes o meu tempo era mais rápido e eu me apressava e eu ia na frente defender e sufocava aquela pessoa que precisava levantar e sozinha se defender. Era como se eu estivesse dizendo para a pessoa, eu vou defender você porque você é incapaz. Eu vou defender você porque você não tem condições de falar por si só e de se defender sozinho. Vocês percebem que é um lado negativo? A gente tem que observar muito quando é o momento da gente se envolver para defender e quando é o momento da gente dar um passo para trás para que a própria pessoa se erga e se defenda e se fortaleça. E essa lição que eu fui aprendendo aos poucos, que foi uma lição difícil para mim, muito difícil aprender assim a não me jogar na frente para defender as pessoas, não só as que eu amo, mas era uma questão de justiça, então às vezes pessoas que eu não conhecia. Eu, por conta disso, até pensei em fazer direito, cheguei a fazer cursinho para direito depois de formada, depois de já ter meu filho, mas para fazer a faculdade à noite, eu ia deixar o Breno, meu filhinho, muito tempo sozinho e eu acabei desistindo. Mas eu cheguei a pensar em fazer direito por conta desse meu ímpeto. Mas o que eu estava dizendo é que eu fui aprendendo essa lição de me segurar um pouco para que o outro aprendesse a se defender. E isso foi importante para criar meus filhos. Para que eu não me jogasse na frente deles o tempo todo, defendendo, falando por eles. Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse aprendido essa lição, eu tinha criado filhos frágeis, muito frágeis. E eu pensava assim, a qualquer momento eu posso não estar aqui para defender. E não tem ninguém para defender, só tinha eu. Eu tinha eu de mãe aqui, não tinha pai, não tinha ninguém para defender. Então, isso me ajudou a ser firme nessa minha mudança. Não, eles precisam aprender a se defender. Conversava, orientava, estimulava, né? Você é capaz, você é forte, lute por você, lute pelos seus direitos. Não permita que façam injustiça com você, não permita que calem a sua voz. Mas eu fui me recolhendo para que eles pudessem aparecer e fazer a própria defesa. Isso foi muito importante, viu, gente, essa lição. E por conta de tudo isso que eu vivi e que eu aprendi e que não foi fácil, é que eu digo para vocês, não se importem tanto quando escutar alguma coisa, alguém falando de alguém, falando mal, ou falando uma coisa que você não gostou de uma pessoa que você goste. Não se importe tanto. Com certeza essa pessoa tem uma caminhada para fazer, ainda vai aprender a lição e vai se arrepender. E o arrependimento e a culpa é uma coisa muito ruim e muito triste, como se fosse um veneno
que para você se libertar dele é trabalho, é trabalho. E aí, por conta de tudo isso, para fechar, eu li essa semana uma história que eu não sei se é verdadeira. Porque às vezes a gente lê muita coisa aí na internet que falam que fulano falou e é inventado. Mas não importa, porque eu achei legal e é bem provável que tenha acontecido mesmo, que é o seguinte. Vocês sabem quem é Chico Xavier? Quem foi, né? Chico Xavier, um médium assim, muito amoroso, tem filmes com ele e tem programas que foram gravados, tem um programa muito antigo, mas que aparece no YouTube ainda, é o Pinga Fogo, que eu não lembro que televisão que era, que canal que era na época, mas ainda existe essa filmagem que a gente procura no YouTube, o programa Pinga Fogo Chico Xavier. Chico Xavier era um médium, então, muito famoso, muito amoroso, muito forte, né? Um trabalhador muito forte da seara do Cristo. E ele tinha um mentor que se chamava Emmanuel. E Emmanuel dava muito conselhos para Chico, orientava muito Chico. Aí diz que um determinado dia, eu acho que o Chico devia estar muito meio chateado com alguém que estava ali provocando ele, e comentou com o Emmanuel, né? Ah, poxa vida, né? Tá, me provoca, me... Aí Emmanuel falou assim, Chico, agradece, porque ele não te tocou. Falou, como assim? Eu vou agradecer porque ele não me tocou? É. Mas e se ele vier me tocar? E se ele me machucar? Aí, Chico, agradece, porque ele não te feriu. Como assim, gente? Mas e se ele vier e me ferir? Então você agradece, porque ele não te matou. Mas, Emmanuel, e se ele me matar? Aí você agradece, porque foi ele e não foi você. Isso para mim, gente, sempre foi muito importante. Em muitas situações da minha vida, quando eu me senti magoada, ofendida, traída, agredida, né? Por mais que eu sofresse, eu ainda pensava assim, graças a Deus que fizeram para mim, mas não fui eu que fiz para a pessoa. Porque se fosse eu que tivesse feito para a pessoa, se eu tivesse traído, se eu tivesse batido, se eu tivesse magoado profundamente, eu ia me sentir muito culpada e muito envergonhada. Então, graças a Deus, eu estou sofrendo, mas graças a Deus que não fui eu, que foi a outra pessoa que fez. E essa lição é uma lição que, embora eu tenha escutado a história essa semana, é uma lição que fica aqui no meu ouvido a minha vida inteira. Eu sempre sinto isso, quando alguma coisa acontece, cara, graças a Deus que não fui eu que fiz. E é isso, gente, é isso. A vida é boa, a vida é bonita, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para a gente superar, e todo mundo vai aprender e todo mundo vai superar. Tá legal? Um grande beijo para vocês. Não se aborreçam com coisas bobas, porque tem coisas muito sérias acontecendo. Então, em vez de gastar o tempo com coisa boba, com aborrecimento, vibra por aquelas coisas que precisam da sua oração e da sua energia. Não gasta a sua energia com bobagem. Usa a sua energia de forma assertiva e positiva. Beijão, fiquem com Deus, bom final de domingo.